Palavra aberta. Enquanto autoridades brasileiras e até do exterior discutem pontos polêmicos da economia, como o tarifaço dos Estados Unidos, e aqui no nosso país especificamente, impasses como o ajuste fiscal e o aumento do IOF, o cidadão comum se vê na dúvida de como esse cenário vai interferir no seu bolso ou como já está interferindo. Afinal de contas, o que esperar da economia brasileira até o final do ano? Os preços de produtos, especialmente alimentos, vão continuar subindo ou haverá um refresco? Alguma sinalização de que o desemprego pode aumentar? Os empréstimos e financiamentos vão ficar mais fáceis ou difíceis? Essa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 15% e anunciou que vai interromper a sequência de altas definidas nas reuniões anteriores do Copom. E a Selic afeta diretamente o comportamento de bancos na concessão de financiamentos. Para analisar o cenário da economia brasileira para a população, eu, Eustáquio Ramos, recebo agora, no Palavra Aberta, o doutor em Economia, reitor do Centro Universitário IBMEC, Márcio Salvato. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia. Recebemos também o professor e consultor financeiro Carlos Eduardo Costa. Olá, professor. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Começando com o professor Márcio Salvato, uma pergunta curta e grossa, direta, professor. A economia brasileira está bem? Está no caminho certo ou não? Está ruim? Está tudo ruim? Uma pergunta boa, né? Bom, o certo é que a gente tem um momento agora de grande incerteza e com alguns indicadores não tão bons. Então, acho que um grande ponto que se você olha o relatório Focus, inclusive para perspectivas para esse ano, o crescimento projetado é um crescimento que podemos considerar modesto, então pouco acima de 2% e este número, ele é um número considerado baixo. Por outro lado, você vê um problema também, que é um problema de financiamento, um problema da taxa de juros. Então, a taxa de juros, como a gente acabou de, na abertura, falar, estamos com uma taxa de juros anunciada pelo Banco Central aí de 15%. Essa é uma taxa alta, existem causas para que isso aconteça, uma delas é com respeito à questão fiscal e com respeito à própria inflação, de controle inflacionário. Então, esse número de inflação que está acima da meta e que pouco cedeu durante o ano em perspectivas, então esse continuará sendo um problema para o ano. E, obviamente, isso impacta, como a gente sabe, aí, os preços de todos os produtos. Alguns setores, eu acho que estão com taxas de crescimento maiores do que outros na economia. O setor agropecuário tem mostrado um poder de crescimento maior do que outros setores, serviços também, por último ficando a parte de indústria e manufaturados. Então a gente tem notícias que não são boas, não há notícias para que haja queda da taxa de juros de uma maneira rápida, então pelo menos cessou-se a perspectiva de crescimento de juros para este ano, mas devemos aí fechar o ano bem próximo dos 15%, se não nos próprios 15%. Ô, professor, antes de passar a palavra para o professor Carlos Eduardo, mas ainda sobre esse cenário macroeconômico, essa questão que foi bastante falada até hoje, né, nesse ano de 2025, sobre ajuste fiscal, equilíbrio das contas do governo, isso interfere diretamente no dia a dia do cidadão, no bolso do cidadão, nas compras, nos financiamentos, na possibilidade de emprego ou desemprego? Por certo, porque se você tem um desequilíbrio fiscal, isso vai impactar na taxa de juros da economia. E a taxa de juros permanecendo alta na economia, então veja bem que se você vai fazer um empréstimo, vai fazer um financiamento, por certo, as pessoas vão sentir isso no bolso, vão estar pagando mais. Então eu vou fazer uma compra parcelada, por certo, a parcela que estaria pagando é bem maior do que seria aquela se a taxa de juros fosse menor. Então isso sim impacta no dia a dia das pessoas quando elas vão fazer as suas compras. Passando a palavra para o professor Carlos Eduardo Costa, que é consultor financeiro, pelo cenário descrito aqui pelo professor Márcio Salvato, qual deve ser o comportamento do cidadão, do trabalhador, da trabalhadora, da dona de casa, do dono de casa? É o momento de gastar, poupar, pegar um empréstimo? Como é que deve ser o comportamento no dia a dia? Eustáquio, é bom observar como que a saúde financeira do brasileiro tem caminhado ao longo desse ano. E as notícias, elas são preocupantes. As pesquisas mostram que o nível de endividamento da população e, pior ainda, a inadimplência tem crescido. Ou seja, as pessoas têm tido um comprometimento grande de compromissos financeiros para o futuro e não estão conseguindo honrar aqueles compromissos assumidos. Então, nesse momento, se mesmo que a perspectiva da economia brasileira fosse extremamente
positiva, eu diria que o melhor comportamento, ele deveria ser de cautela. Ainda mais com esse cenário que o professor Márcio mostra, de algumas dificuldades para a economia brasileira, um baixo crescimento, a taxa de juros ainda nas alturas, faz com que a preocupação em equilibrar as contas, em ter um pouco mais de controle da vida financeira, fica ainda mais importante. Por quê? Porque diante de um possível cenário de instabilidade, quanto mais equilibrada, quanto mais a minha vida financeira estiver sob controle, melhores as perspectivas eu posso ter, a minha família vai ter, de passar por esse problema. Professor, tem alguns tipos de financiamento que, às vezes, eles podem ser inevitáveis. Por exemplo, para a compra de um imóvel, para a compra de um carro, dificilmente a pessoa tem ali aquele valor para pagar à vista. Então, seriam normais esses financiamentos, vamos dizer assim. Agora, o senhor acha que está indiscriminada a concessão ou o pedido de financiamentos nos bancos, empréstimos pessoais, consignados, as pessoas se descontrolarem e estão pedindo um empréstimo demais? As notícias mostram isso, né? A gente viu a questão do consignado que foi estendido para o setor privado e o brasileiro correu para esses empréstimos, muitas vezes até para equilibrar as contas de casa, desequilibradas por uma inflação que veio ao longo dos últimos meses, principalmente naquilo que mais afeta as famílias brasileiras, que é a questão de alimento, né? Então, a população brasileira, inclusive aquelas de baixa renda, acabam sendo terrivelmente afetadas pelo aumento dos preços, porque você não tem como fugir, não tem como substituir determinados alimentos, né? E aí, com essa possibilidade desse consignado, com juros que a princípio pareciam bem menores, mas na realidade têm se mostrado também extremamente elevados, a gente tem visto um comprometimento cada vez maior da renda, né, dos trabalhadores. Isso já tem impactado também, inclusive, a realidade de muitos negócios. A gente já tem visto dirigentes empresariais reclamando da até busca por finalizar os contratos, pedidos de demissão para tentar quitar essa dificuldade toda. E volto a dizer que, como o momento ele é de incerteza, mesmo aqueles empréstimos que são inevitáveis, como para comprar um carro, ou para comprar um apartamento, um imóvel, eu acho que talvez precisa se pensar 2, 3 vezes antes, será que é o melhor momento? Por quê? Porque as taxas de juros ainda estão muito altas, e a taxa de juros em qualquer empréstimo, ela determina aquilo que você vai pagar, qual que vai ser a parcela. E se a taxa de juros está alta, as parcelas, consequentemente, acabam sendo mais altas. E podem trazer dificuldades no futuro para que você possa continuar honrando essas parcelas, inclusive se tiver alguma dificuldade. Que dificuldade? Né? O desemprego está muito baixo, as notícias dessa última semana foram bem positivas, né? Um recorde do desemprego, um recorde positivo, né? A taxa está lá embaixo, mas em virtude, até como o professor Márcio trouxe, com algumas dificuldades desse tarifaço que podem afetar alguns segmentos da economia brasileira, do nosso estado, da nossa cidade, se o meu emprego está ligado a algum desses setores que vai ser afetado e eu tiver dificuldade para me recolocar, como é que eu vou passar por esse período? Professor Márcio Salvato, a gente observando o comportamento da população, é quase certo que a maior reclamação do povo nesse ano de 2025 sobre a economia foi preço dos produtos, especialmente alimentos. Qual que é o cenário que o senhor vislumbra aí para essa reta final do ano, vamos dizer assim, nesse segundo semestre? Os alimentos ou os produtos como um todo, combustível, enfim, vão continuar subindo? Isso já vem num cenário desde o ano passado. Acho que alguns produtos que encabeçaram aí, tá, a parte de alimentação e combustível, os dois citados. O ano passado, por exemplo, o café disparou de preço e aconteceu, isso também continuou essa elevação durante este ano. Então, alguns produtos continuam com os mesmos fatores que foram fatores ou quebra de safra. O café foi um caso assim, inclusive não dentro apenas do Brasil, mas em outros produtores mundiais que afetaram, portanto, essa oferta. Mas a gente não está tendo nesse ano grandes perturbações climáticas que afetam a produção. Então nós vamos ficar dentro da sazonalidade de alguns outros produtos. Então, notícias boas talvez aí é a parte de frutas que nesse período agora
poderia ter problemas climáticos não estão sofrendo tanto, então você poderia ter alguma redução de preços nesses produtos. Mas outros produtos é difícil que a gente tenha uma grande redução, por exemplo, é o caso do café, é o caso da parte de combustíveis, que depende de preços internacionais, e o cenário não aponta para uma tendência de queda desses preços. Desemprego, professor, o professor Carlos citou a questão, né, da empregabilidade. O senhor acha que nesse cenário, porque problemas na economia afetam não só o cidadão comum, mas como as empresas também. Se as empresas estão afetadas, elas contratam menos, reduzem os custos. Alguma perspectiva de aumento do desemprego? O noticiário veio apontando aí que um comportamento dos empresários um pouco com cuidado neste momento, principalmente por causa do tarifaço que estava acontecendo. O cenário começou a clarear um pouquinho a respeito disso, mas ainda existem bastante dúvidas e ele pode mudar a qualquer momento. A incerteza talvez seja a questão mais presente neste momento. E por certo, então existem alguns setores que, se realmente as tarifas voltarem a ficar muito alta, isso pode afetar. Por exemplo, o próprio café, que não saiu dessa lista e continua com a taxa muito alta, você tem esse problema. Obviamente, quando você tem que esses setores possam ter uma grande redução, afeta o nível de emprego, e isso, por certo, aí afeta todo o cidadão que está voltado com a sua força de trabalho para esses setores. Recolocar-se no mercado de trabalho é sempre algo que demanda tempo, um tempo de transição, e, portanto, você tem maior incerteza sobre a questão de emprego. Embora foi dito que a gente tenha uma taxa de desemprego muito baixa, se você olhar também o nível de emprego, ele está baixo. A realidade é que muita gente está fora do mercado de trabalho, fora do que a gente chama da força de trabalho, por vários outros fatores. Então, a gente nunca teve também um número de empregados tão baixo quanto a gente está acontecendo, e uma dificuldade de contratar também tão alta nesse momento para as empresas. Então, o que mostra que a taxa de desemprego é baixa, mas por outros fatores, pessoas que saíram de ofertar o seu trabalho. Muito por conta, inclusive, dos próprios programas sociais. Quando você cresceu muito o valor dos programas sociais, houve uma opção de uma grande parte da população de não estar mais voltada para o mercado de trabalho. E essa é a grande dificuldade para o emprego agora. Professor Carlos Eduardo, aprofundando na questão do desemprego, a gente está vendo de empresários dizendo da dificuldade em contratar as pessoas. E aí a gente ouve de candidatos a empregos que muitas empresas estão oferecendo salários baixos, funções que não agradam, e a pessoa prefere não pegar aquela vaga e ficar desempregada. E aí, qual que é a sua orientação? Mesmo com salários baixos e umas condições de trabalho não adequadas, a pessoa deve pegar aquele emprego ali para garantir a sua renda, pela CLT, carteira assinada, para não ficar sem uma renda para ela, para a família, ou deve partir para o trabalho autônomo, para o empreendimento? Muita gente fala assim, vão para a internet, vão ser empreendedor, vão ganhar o próprio, fazer o próprio horário, enfim, qual que é a orientação em relação ao emprego? Eustáquio, eu acho que hoje a gente tem, infelizmente, uma visão até muito romantizada desse movimento todo empreendedor. Em que sentido? Óbvio que é uma possibilidade, mas desde que a pessoa se prepare para isso, né? Crie até uma base nas suas finanças pessoais, uma reserva, diminua as suas despesas para que você possa empreender com mais tranquilidade. Porque se você tem uma pressão de algumas contas a vencer, algumas contas vencidas, você pode se iludir e acreditar, né, muitas vezes até guiada por essas notícias de internet, dizendo que em 15 dias eu passei a ganhar tanto, etc., achar que esse é o caminho. E acaba deixando de lado algumas oportunidades que podem te ajudar a até se preparar para esse momento. Então, eu tenho uma garantia de emprego, mesmo que o salário seja menor, mas eu tenho possibilidade de estar honrando meus compromissos, seguro um pouco as minhas despesas, começo a fazer uma reserva, que com certeza, e todas as pesquisas mostram isso, o empreendedor, quando ele estuda, quando ele prepara, quando ele organiza o seu projeto, ele tem muito mais chances de efetivamente ter sucesso no seu negócio. E cuidar bem da vida financeira é um ponto-chave para que você possa ter mais possibilidade de sucesso nesse novo negócio.
Professor Márcio Sabato, o senhor destacou a questão dos benefícios sociais, né, do Bolsa Família, ampliação dos valores, ampliação do número de pessoas beneficiadas. Na visão do senhor, isso é um erro assim do governo, porque em muitos casos pode desestimular a pessoa a trabalhar, a ficar em casa, ou não, o governo está certo em atender lá os mais vulneráveis. Como é que deve ser o equilíbrio disso? Acho que a palavra é essa, é um equilíbrio. Acho que a gente passou um pouco do ponto, e isso está mostrando pela própria taxa de desemprego tão baixa, mas o nível de emprego também muito baixo. Ou seja, as pessoas elas preferem não se vincular ao mercado de trabalho e perder aquilo que seria o programa de assistência. E, na verdade, o programa de assistência ele deveria ser um programa que é por tempo limitado, ou por um período de transição, ou que você pudesse fazer com que essa família ela galgasse novas posições no mercado de trabalho dentro em breve, e não uma coisa que seja para sempre. A pessoa vira refém desse tipo de assistência. E a gente vê muitas famílias que assim se comportam, preferem não ter uma CLT porque o valor que está auferindo ali está sendo suficiente para uma vida mínima. Então isso está concorrendo com o mercado de trabalho. Isso é um problema, a gente não pode gerar ou fazer com que as gerações perpetuem exatamente esse comportamento. Então o mercado de trabalho, crescer com a educação, faz com que essas pessoas elas podem ter uma aceleração ou uma elevação desses seus ganhos durante a vida. E se você fica apenas num programa de assistência, os seus ganhos não vão aumentar, vão ficar exatamente congelados naquele valor. Eu acho que a gente teve uma exposição aqui mostrando exatamente isso, e eu tenho exemplos disso na própria educação. Às vezes você tem um aluno que está fazendo ali um curso superior e ele vai, às vezes, para alguma atividade e começa a querer, não, está na hora de empreender, e desiste no meio do caminho. A gente está cheio de exemplos disso pelo Brasil afora, mas ele ainda não tem as capacidades exigidas para a gestão, o conhecimento necessário, e assume muito risco sem ter todos os conhecimentos, e a gente vê uma taxa de mortalidade às vezes alta nesses negócios, e alguns inclusive retornando para a educação. Não, eu preciso me preparar melhor para entrar melhor nesse mercado. Empreender não é o problema, as pessoas podem empreender, mas tem que fazer isso com conhecimento, ou você pode entrar primeiro empreendendo e não parar por ali, começar a preencher com conhecimentos, trazendo pessoas para o seu lado que também conhecem e pessoas que estão preparadas. Já finalizando, então, o nosso debate aqui, professor Carlos Eduardo, como consultor financeiro, orientação para as famílias, porque os especialistas na área, né, consultores financeiros como o senhor, economistas, pessoas da área financeira dizem, lei, é regra dentro de casa, poupar, guardar dinheiro. Quanto é que da renda da pessoa, do salário da pessoa, ela tem que guardar? Como guardar dinheiro, sendo que ela está endividada, tem inadimplente no financiamento? Eu digo que, Eustáquio, o primeiro passo, até para poder conseguir guardar, é trazer esse tema para o dia a dia da família. Então é conversar sobre isso, colocar no papel, colocar numa planilha, colocar num aplicativo, quais têm sido os nossos gastos, quais têm sido as nossas escolhas, qual que é o resultado, o que a gente pode fazer, mesmo que seja temporariamente, abrir mão de alguma despesa, diminuir essa despesa. Por quê? Porque quanto melhor eu conseguir equilibrar o meu orçamento, eu consigo passar para um segundo estágio, que é fazer sobrar algum. Determinar alguma sobra, e essa sobra, num primeiro momento, ela deve ser dirigida a fazer uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, né? O conselho de praticamente todos os especialistas em educação financeira, principalmente num período, como a gente falou ao longo do programa todo, de muita instabilidade, né? De muita incerteza. Eu costumo brincar e dizer que a reserva de emergência é como se fosse um colchão que eu tenho em volta do meu corpo. E se eu cair, e essa instabilidade pode me levar ao chão, eu não me machuco. Levanto rapidinho, sacudo a poeira e sigo em frente. Então, o primeiro objetivo é esse. E, além disso, se eu começo a poupar, eu consigo começar a me planejar para realizar os meus sonhos. E aí, por outro lado, o cenário de juros tão alto acaba ajudando essas pessoas, porque hoje a gente tem investimentos bem conservadores, sem nenhum risco, pagando um prêmio, uma taxa de juros, um ganho extremamente elevado, o que pode ajudar essas pessoas a realizar
com mais facilidade ou menos dificuldade os seus sonhos, os seus objetivos. Agora, tem um percentual que a pessoa deve poupar. Ela ganha 5 mil, tem que poupar, guardar 10%. Se ela ganha 3 mil, também 10%. Ou, sobrou 10 reais, ela guarda. Sobrou 100 reais, ela guarda. Não existe uma regra ali, um percentual fixo, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessas regras, eu digo que existem duas verdades. A primeira delas é guardar o máximo que você conseguir. Porque guardando o máximo que você conseguir, você vai estar mais próximo dos seus sonhos, dos seus objetivos. E a segunda verdade, para mim, é que não existe valor mínimo. Aquilo que eu conseguir guardar, eu devo fazer e transformar essa poupança, esse esforço em guardar, em um hábito. Essa que é a grande questão. Se hoje eu posso guardar 30 reais, eu começo guardando 30 reais. Porque daqui a pouco eu tenho possibilidade de guardar mais, e aí isso já se tornou um hábito e eu vou efetivamente guardar mais. Se eu começar a pensar, não, eu só vou começar a guardar porque é importante quando eu puder guardar 100, 200, 500 reais, talvez esse dia nunca chegue e você perdeu um tempão e podendo guardar menos e já até ter um capital maior do que você imaginava que pudesse ter. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje, discutimos os rumos da economia brasileira, principalmente nesse segundo semestre, fechamento do ano de 2025, em relação a preços de produtos, desemprego, empréstimos, financiamentos. Recebemos o doutor em economia, reitor do Centro Universitário IBMEC, Márcio Salvato. Professor, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Obrigado pelo convite de estar aqui. Recebemos também o professor e consultor financeiro Carlos Eduardo Costa. Professor, obrigado pela presença, pela contribuição, um grande abraço. Eu que agradeço, Eustáquio, o convite e a possibilidade de ajudar as pessoas a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, mesmo no momento de tanta dificuldade. O Palavra Aberta, lembrando, vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.